Sois o sal da terra. Mas ele faz uma consideração, dizendo: e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. O Senhor Jesus usa o sal da terra como uma metáfora para comparar os seus seguidores. É como o sal que dá sabor e preserva os alimentos. Então o Senhor Jesus usa esta metáfora para fazer uma comparação dos seus seguidores como o sal, que tem o poder de preservar os alimentos. E ele faz menção do sal insípido, o sal que perde o sabor. E ele disse que para nada mais presta senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Quando o sal perde o sabor, torna-se insípido e não tem valor algum, senão para ser lançado fora. Nos tempos antigos, nos dias de Jesus, ele faz menção do sal que se tornou insípido. Ele era usado quando naquelas regiões que às vezes chovia muito, criava lodos na terra. Aquele sal que havia perdido o sabor, ele era espalhado na terra para evitar que as pessoas ao caminhar se escorregassem. Então, quando Jesus fala aqui sobre essa questão, havia na verdade Jesus falava com uma certa propriedade a respeito do sal, dizendo que esse sal só serviria para ser pisado pelos homens. Quando nós pensamos sobre o sal, nós sabemos que há uma infinidade de utilidade a respeito do sal. E nós queremos estar pensando com os irmãos aqui nesta noite sobre algumas utilidades do sal. Por exemplo, o sal, ele é usado, além de usado como tempero, o sal também ele é usado como um conservante. Por exemplo, quando eu era pequeno, ainda criança, acho que eu tinha por volta dos 12 anos de idade, nós morávamos em Minas Gerais. E meu pai ficou desempregado, e nós crianças, eu era o terceiro na escala do maior para o menor, tinha 10 para 11 anos, meu irmão mais velho do que eu 2 anos e a irmã mais 2, então éramos todos crianças. E na cidade que nós morávamos, o desemprego era grande, era uma cidade pequena, e então não tinha tanto trabalho. Mas nós morávamos próximo a uma represa na região da usina de Furnas. Tinha muito peixe.
Então, todos os finais de semana, no sábado, a gente ia para a represa. Eu, meu pai, meus irmãos. E a gente pegava muito lá aquelas tilápia. A gente falava era da barriga vermelha. É uma tilápia grande. E nós não tínhamos geladeira. Quando chegava em casa, meu pai abria aqueles peixes, preparava, retalhava ele, colocava sal, e ele fez um varal, tipo o varal que as irmãs têm para estender roupa, só que no lugar da roupa ele colocava os peixes, aqueles peixes salgados, com o sol, eles secavam ali, e eles conservavam, eles não perdiam, e aí a gente comia peixe a semana toda. De frente à nossa casa, tinha uma máquina de limpar arroz, beneficiava arroz e milho, e nós fizemos amizade com o dono daquele comércio, e ele nos dava o farelo do milho, e minha mãe fazia polenta de milho e a gente comia com peixe. Nós vivemos por alguns dias alimentando de peixe e de milho. Então, o meu pai usava o sal para que aquele alimento fosse conservado. Então, uma das utilidades do sal, além de salgar, ele conserva. Em segundo lugar, o sal, ele é usado também como um detergente natural. Você adiciona ao vinagre ou ao limão e você faz dele um detergente natural. Então, irmãos, o sal, ele tem muitas utilidades. Então, ao longo da história, o sal tem sido usado também como um desinfetante ou higienizador. Ainda hoje as pessoas mais antigas, onde não tem o recurso para estar no comércio para comprar o detergente, usam o sal. Então, o Senhor Jesus, quando traz estas recomendações aqui, e quando a gente vai observar sobre a utilidade do sal, é muito importante o que Jesus ensinou para os discípulos aqui. Em terceiro lugar, nós já falamos, o sal dá sabor aos alimentos, não é? Esses dias nós fomos em um lugar, não foi aqui em Caçu, e nós fomos almoçar, mas não havia sal na carne. Imagine, irmão Zé Rocha, um peixe sem sal, uma carne sem sal. Irmão Wagner, nós fomos esses dias dar uma pescadinha, o irmão Wagner foi, e ele fez lá um peixe assado sem sal. Misericórdia, não dá. Então o sal é muito útil, não é? E o Senhor Jesus pega aqui o sal para fazer uma comparação daqueles que se tornaram os seus discípulos. Aí Jesus chama a atenção dos seus discípulos e diz: olha, vocês são o sal da terra, mas se tornar insípido, não poderá salgar, então só vai prestar para ser lançado fora e pisado pelos homens. E o Senhor Jesus, continuando nesse texto, ele faz menção da luz. Ele diz: vós sois a luz do mundo. E ele diz: é impossível esconder uma cidade edificada sobre um monte. Quando a gente viaja, que a gente vai aproximando de uma cidade, se ela está numa parte alta ou longe,
a gente já vê as luzes da cidade, e a gente sabe que está próximo à cidade. Eu não sei se os irmãos conhecem, aqui próximo de nós, a cidade de Jandaia. Alguns dos irmãos conhecem Jandaia? Bem pertinho aqui. Quando a gente vai chegar em Jandaia, daqui para lá, a gente entra em Diário e vai chegar em Jandaia, você vê a placa, Jandaia 10 quilômetros, você não vê a cidade. Você vê, anda mais um pouquinho, Jandaia 5 quilômetros, você não vê a cidade. Jandaia está faltando 2 quilômetros, você não vê a cidade, porque ela está embaixo e ainda mais cercado por serra, não é assim? A gente não vê a cidade. E Jesus fez menção aqui que é impossível esconder uma cidade edificada no monte. Jesus, na continuidade, ele fala que não se acende a candeia e coloca debaixo do alqueire, mas no velador. Ele estava fazendo uma comparação do crente, do cristão, que nós somos comparados como uma cidade edificada em cima. E ele fez menção aqui, olha, não se acende a candeia e coloca debaixo do alqueire. No linguajar nosso, que nem todos sabem o que é, um balaio, né? Ou um cesto. Eles fazem aquele cesto que muitos conhecem por balaio, que é um depósito que comportava em média de 35 litros de grãos. Então Jesus disse, olha, você não vai acender a lâmpada e colocar ela debaixo do alqueire, porque vai ofuscar a sua luz. Mas ele disse, você vai acender a lâmpada e colocar ela no velador. E Jesus diz assim, então ela dará luz a todos que estão na casa. Veja bem, isso Jesus fazendo uma comparação dos seus discípulos em relação ao mundo. Jesus estaria dizendo para nós aqui nesta noite, olha, vocês são a luz do mundo, vocês precisam brilhar, vocês não podem estar escondidos aqui debaixo do alqueire, mas vocês precisam estar no velador. Tempos atrás, quando usava aqueles lampiões, eles faziam um pedestal, né? Um suporte, tipo esse suporte aqui da câmera do irmão Jesus. Aquele suporte, e o lampião era colocado em cima. Para quê? Para facilitar que a luz se espalhasse no ambiente onde era colocado. Mas imagine, se colocasse a lâmpada ou o lampião naquele suporte e colocasse por cima dele o balaio, a luz ia resplandecer? Não ia. Então Jesus disse aqui que a luz, ela deve ser colocada no velador e ela vai dar luz a todos que estão na casa. E Jesus diz no verso de número 16, o que Jesus queria, dizendo, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que estás nos céus. Agora, como estão as nossas obras, não é? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Significa dizer, meus amados irmãos,
que nós, como sal, o tempero para este mundo, que nós, como luz, precisamos estar aptos para temperar, equilibrar este mundo, como também que as nossas lamparinas estejam acesas, para que os homens olhem em nós e possam ver as nossas boas obras, o nosso testemunho pessoal, a nossa boa conduta na sociedade. Alguém olhar e dizer: este homem é diferente, este homem é um verdadeiro crente. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo de número 10, o verso de número 21, ele diz assim: olha bem, visto que nós somos sal, né, e somos luz, agora Paulo vem e diz assim: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. E existe, infelizmente, pessoas que participam aqui, mas participam no mundo. Cantam aqui, mas cantam no mundo. Pregam aqui, mas vivem como o mundo vive. É sal, é luz, está comendo na mesa de Deus, especificamente, ou está também sendo participante da mesa dos demônios? É sério, irmãos, a nossa situação. Não tem nada, não tem nada na mente de alguém, mas a Bíblia diz que nós fomos chamados para a santificação, nós fomos chamados para ser santo. E não adianta nada, meus amados irmãos, aqui nós nos portarmos como crente, usar a roupa de crente, usar o cabelo como crente, andar aqui dentro como crente, mas lá fora não vivemos aquilo que nós pregamos aqui dentro. Então, em qual mesa nós estamos participando? Aqui foi Paulo que disse sobre o cuidado que nós precisamos ter. Glória ao nome do Senhor. A parte B do versículo 21, Paulo disse: não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Aí no verso 22, Paulo diz assim: ou irritaremos ao Senhor, somos mais fortes do que Ele? Não somos, não é? Nós não somos mais fortes do que o Senhor. Mas alguém não considera o que está escrito na palavra. Alguém pensa que o nosso direito de ir e de vir pode nos levar à prática do pecado, e não podemos. Nós temos direito de ir e vir, é lógico, mas como servos de Deus que nós somos, a nossa conduta, ela precisa ser de acordo com a palavra de Deus. Olha o que Paulo disse no capítulo 10, da onde nós lemos aos Coríntios, o versículo 23. Paulo diz assim: todas as coisas me são lícitas. Nós podemos tudo. Ah, não, eu acho que eu posso. Pode sim, né, Lindomar? Todas as coisas me são lícitas, Paulo disse. Mas ele disse assim: mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas
edificam. Então, como sal que nós somos, como luz que nós somos, nós precisamos avaliar aquilo que nós podemos e o que não podemos. Não é verdade? Tem alguém aí? Pode dar glória a Deus? Então nós precisamos, irmãos, ter cuidado com a nossa forma de viver. Então, como sal, como luz, precisamos nos posicionar de acordo com a palavra de Deus. Eu anotei aqui 3 frases que diz assim: nós somos o sal da terra, o povo que reflete a aliança do Altíssimo com a humanidade. Como sal e como luz, nós precisamos refletir a aliança com o nosso Deus é com a humanidade. O que a Bíblia diz? Que os homens nos considerem ministros de Deus. Aí a gente passa, qual será a fala daqueles que nos conhecem? Daquele que convive comigo? Nós precisamos refletir esta aliança maravilhosa com o Altíssimo. Segunda frase que eu anotei: nossa salvação se baseia em uma aliança eterna, inquebrável, irrevogável, e deve ser mantida em nós e por nós. Então, nós precisamos pensar nisso, irmãos. A nossa salvação, é bem verdade que Jesus veio para todos, né? Para todos, mas há as recomendações do Senhor. Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Na Bíblia, a palavra de Deus, nós vemos, ela está repleta de recomendações que nós, como servos, como aqueles que hão de herdar a salvação, nós precisamos ser obedientes à palavra de Deus. Mas infelizmente aqueles que fazem da forma que eles querem, pensam, né? Então a nossa salvação se baseia em uma aliança eterna, inquebrável, irrevogável, e deve ser mantida em nós essa aliança e por nós. Terceiro, o sal salga por natureza. Não é preciso nenhum incentivo, sua natureza é salgar, e assim somos nós, como crentes em Jesus. Eu estava ouvindo uma irmã hoje, ela me contando, e ela falando que ela chegou em um ambiente, parece que foi em Rio Verde, e quando ela chegou, alguém disse assim: a senhora é crente? Eu disse: sou crente. Mas se o comportamento fosse diferente de um cristão, não é? Então nós precisamos, irmãos, ter cuidado. A natureza do sal é de salgar, é de temperar. Então aonde nós colocarmos o nosso pé, nós precisamos chegar ali no ambiente, temperando aquele ambiente. Eu cheguei um dia lá em Mineiros, em um ambiente, e quando eu cheguei, as pessoas que estavam lá, era um comércio, alguém disse: olha, vou mudar de assunto aí, que chegou um pastor. Louvamos a Deus por isso, né? Porque infelizmente por aí existe
títulos, mas os comportamentos não condiz, não é? Então precisamos, irmãos, ter cuidado. A nossa natureza como sal da terra é salgar. Aonde a gente chega, a gente é o equilíbrio, né, Pedrinho? É o tempero. Pedrinho viaja bastante. Ele já passou por muitas experiências que a pessoa olhar sabe que é um crente, um servo de Deus, não é? Esse dia estava eu numa viagem, não sei se foi o Wagner que estava comigo, foi em Goiânia, e alguém chegou e disse assim: ô pastor, você sabe que eu sou pastor? Não, você tem jeito de pastor. Nunca vi. Então, irmãos, a natureza do sal é salgar. E o Senhor Jesus disse: olha, vocês são o sal da terra, e esse sal não pode ser insípido. Meus irmãos, nós não podemos perder o sabor. Aqui eu canto hino, lá fora eu canto um forró, né? Aqui eu sou crente, canto no conjunto, mas lá fora eu levo a moça para o motel. É sal? Não é sal. Mas Jesus diz aqui para a igreja: vocês são o sal da terra. Agora uma coisa, irmãos, quando nós quebramos, somos nós que quebramos. Deus não quebra a sua aliança conosco. Deus é fiel. A Bíblia diz: se nós formos infiéis, Ele permanecerá fiel. Então, quando nós quebramos esta aliança com Deus, nós perdemos o sabor, não é? Nós nos tornamos insípidos. E aí, infelizmente, é o que Jesus disse: para que vai servir? Para que serve se nós nos tornarmos insípidos? Simplesmente para ser pisados pelos homens. Mas que o Senhor nos guarde, que o Senhor Deus nos conceda da sua graça e nos ajude a permanecer sendo sal da terra e luz do mundo. Glória a Deus. Há uns 6 meses atrás, talvez mais, estava eu e mais alguns irmãos daqui. Nós fomos em um culto na zona rural. Saímos do culto, estava acontecendo uma vigília lá em Itarumã, em uma chácara. Antes de irmos para a vigília, alguém disse: vamos lá na cidade, estou querendo lanchar. Não vamos, vai, se quer lanchar, vamos lá. E nós fomos. Quando nós chegamos em um posto, tinha uma lanchonete que entramos. A funcionária disse assim: vocês são crentes? Eu quero fazer um pedido de oração. E fez um pedido de oração por uma pessoa, nós oramos. E depois tivemos a notícia que Deus abençoou e deu vitória. Então, irmãos, é muito maravilhoso quando esta palavra ela se cumpre na vida da igreja, não é? Fleury todo mundo conheceu na cidade. Agora vê ele como crente, como servo de Deus. Os julgamentos são diferentes, né? Pessoas que outrora viviam, quem sabe, nas drogas, na prostituição, em toda sorte de pecados, aí vem para o Evangelho, vem para a presença de Deus, toma um banho no chuveiro do Calvário, os pecados são purificados, recebe uma nova vestimenta em Cristo. Aí quando passa pelas ruas da cidade,
Alguém disse: mas como essa pessoa está mudada? Como este homem está diferente? O que é isso? É o poder do Evangelho, é o poder da palavra de Deus, é a palavra que liberta, a palavra transforma, a palavra pega o homem caído na sarjeta do pecado e faz dele um homem de Deus, um cidadão do céu. Glória ao nome de Jesus. Mas como sal da terra e como cristão, nós temos algumas características aqui que nós queremos pensar com os irmãos. Gálatas capítulo 1, 3 e 4, diz, olha, como santos, a primeira característica, como santos, nós precisamos separar do mundo. Vivemos no mundo, mas não somos do mundo. Jesus disse que nós não somos daqui, estamos aqui de passagem. A nossa vida aqui é passageira. Os irmãos já foram nas regiões de pântanos. A gente vê as garças que ali estão, as suas penas brancas, né? Às vezes elas estão andando no pântano, mas elas não sujam as suas penas. Assim é o cristão. Nós estamos no mundo, mas precisamos conservar a nossa vestimenta lavada no sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Diferente do porco, né? O porco se lameia com prazer. Conta a história de alguém que pegou um porco, deu banho no porco, levou o porco para casa, passou perfume no porco e cuidou do porco ali dentro de casa o que pôde, mas quando soltou o porco foi para a lama, porque é porco. Agora nós, como servos de Deus, irmãos, somos diferentes. Podemos estar em qualquer ambiente, mas a nossa conduta como cristão, ela não pode ser mudada. Muito bem, como santos, precisamos nos separar do mundo. Gálatas capítulo 1, 3 e 4 diz assim: graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para quê? Para nos livrar deste presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Então o Senhor, Ele se deu a si mesmo para nos separar do mundo, para nos livrar deste presente século mau. Então nós vivemos aqui, mas nós estamos caminhando para o céu. Nós trabalhamos, nós andamos pelas ruas da cidade, mas o nosso alvo é o arrebatamento da igreja. Precisamos estar pensando: Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja, e eu preciso fazer parte no arrebatamento da igreja. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, Paulo escreve aos Gálatas aqui que nós fomos alcançados por Cristo. Ele se deu por nossos pecados para nos livrar deste presente século mau. Glória ao nome do Senhor Jesus. Levítico capítulo 20, verso 26. Está colocando no telão? Ou não? Está. Olha aí. Levítico 20, 26. Ser-me-eis santos, porque eu sou santo, porque eu, Senhor, sou santo. Olha bem o final do versículo: e vos separei dos povos, para quê? Para serdes meus. Meu amado, você é de Deus,
Aleluia. Você faz parte da igreja do arrebatamento. Nós somos igreja de Deus, nós somos povo de Deus, estamos aqui, mas daqui a pouco vamos dar um adeus a este mundo, para estar com o Senhor na eternidade. Então, meus irmãos, a primeira característica aqui do cristão, como cristão que somos, precisamos nos separar do mundo. Um dia um moço, eu não sei se eu contei para os irmãos isso aqui, lá em Portelândia, um moço chegou no tempo da fitinha cassete e disse: pastor, um irmão falou de onde era, não me lembro, compôs um hino, irmão, que hino que ficou bacana. Aí me deu a fita cassete e eu fui ouvir o hino que ele falou. Aí ele pegou aquela música que o cidadão fala que foi convidado para cantar numa festa lá na cidadezinha do interior. Aí o palco caiu o palco, virou aquele trem. Aí ele pegou essa música e ele pôs lá que foi convidado para cantar no culto, na igrejinha do interior. Caiu fogo, o fogo caiu. Irmãos, o nosso querido Espírito Santo, ele dá a letra e ele dá a melodia, não precisa copiar do mundo. A Bíblia está dizendo aqui que nós precisamos nos separar do mundo. Não, pega lá uma música profana e adapta uma letra sacra em cima, irmão Pedrinho. Deus não recebe isso. E isso está cheio por aí, irmãos. Está cheio. Mas a igreja que é sal, a igreja que é luz, ela tem discernimento espiritual. Os seus ouvidos são afinados com a palavra de Deus, e nós rejeitamos estas coisas. Glória ao nome do Senhor. Segunda característica do cristão. Como cristão que somos, sejamos semelhantes a Cristo. Que maravilha a gente parecer com Jesus, né, irmão Fleury? Parecer com Cristo, semelhantes a Cristo. Glória ao nome do Senhor. Romanos capítulo 8, 29. Paulo disse: porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito dentre os mortos. Agora vamos para a primeira carta de João, capítulo 3, o versículo 1 a 4. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 1 a 4. Olha que diz João: vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Olha que maravilha. Verso 2: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, e mais, e como Ele é, nós o veremos. Você pode dar glória a Deus? Então João está dizendo aqui, irmãos, que nós agora somos filhos, mas quando Ele se manifestar, haveremos de ser como Ele. Glória ao nome do Senhor Jesus. E o capítulo 3 do mesmo, o versículo 3, diz assim: e qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo,
como também Ele é puro. Nós precisamos, irmãos, nos purificar. Nós precisamos policiar a nossa vida, os nossos pensamentos, cuidar da nossa conduta. Lembrar, não importa onde quer que seja, nós precisamos lembrar que nós somos servos de Deus, que nós somos semelhantes a Cristo, semelhantes a Jesus. E daqui a pouquinho, quando Ele arrebatar a igreja, nós o veremos assim como Ele é. Você vai fazer parte do arrebatamento? Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Vamos ler Efésios capítulo 5, verso 1 e 2. Efésios capítulo 5, verso 1 e 2. As palavras do apóstolo Paulo. Ele diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. O que Paulo quer com a igreja? Paulo quer, irmãos, que nós sejamos imitadores de Deus como filhos amados, não é? Verso 2: e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então, o querer de Paulo é que a igreja se enquadrasse nisso aqui, que a igreja pudesse estar vivendo esta palavra. Olha, irmão, ser imitador de Deus como filho amado, tem que ser sal, tem que ser luz. E ele recomenda a forma de andar, no versículo 2: e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Agora muitos não gostam que ler o verso 3, mas nós vamos ler. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós como convém aos santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça. Verso 5: porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador ou impuro ou avarento, qual é idólatra, tem herança no reino de Deus e de Cristo. E aqui ele traz uma recomendação no versículo 6: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 10, o versículo 11, Paulo disse: sede, pois, meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então Paulo, ele se coloca aqui como exemplo para a igreja de Corinto. Diz: olhe para mim, faça como eu faço, sede, pois, imitadores de Deus, assim como eu sou de Cristo. Glória ao nome do Senhor. Terceira característica, para nós terminarmos aqui. Como cristão, nós precisamos nos fortalecer na graça de Deus.
Alguém diz: ah, pastor, eu estou fraco. Ah, pastor, eu queria ser avivado, mas não ora, não lê a Bíblia, não estuda a palavra. Como que vai ser avivado, criatura? Não lê a Bíblia, não ora, não jejua, não tem vida com Deus, aí anda cantando o cântico da Angola, galinha de Angola, né? Estou fraco, está sempre fraco, vai perdendo o prazer das coisas de Deus. Mas a terceira característica que anotamos aqui, meus irmãos, nós precisamos nos fortalecer na graça de Deus. Vamos observar 2 Timóteo capítulo 2, verso de 1 a 5. 2 Timóteo capítulo 2. Olha o conselho do apóstolo Paulo. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar aos outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Então, irmãos, como soldados de Jesus Cristo, fomos alistados para a guerra. E Paulo está dizendo aqui: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Comece a ler, comece a orar, comece a falar com Deus, comece a buscar a presença do Senhor, comece a dizer: Senhor, eu sou fraco, mas o Senhor é forte. Senhor, eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua graça. Senhor, me ajuda, me sustenta. Senhor, eu preciso de ti. Daqui a pouquinho você vai estar caminhando de cabeça erguida, fortalecido no Senhor. Glória ao nome de Jesus. Eu anotei aqui, irmãos, 10 características, mas o horário já esgotou. Vamos ficar por aqui. Que a boa graça de Deus esteja sobre a vossa vida. Mas sejamos sal da terra, e vamos continuar sendo luz do mundo, até que Jesus volte para arrebatar a sua igreja.